Eu estou aqui a fim de lhe avisar que a minha vida com ele não tem mais jeito não. Ó mãe, ele não trabalha, não faz nada, só aparece de madrugada, todo alcoolatrado, com o corpo fechado. Depois dorme até às 3, levanta, lava a cara, toma café, vai pra rua outra vez.